Será que esse livro aqui foi dado a nós pela Igreja Católica Romana? E será que, por causa disso, nós, evangélicos e protestantes, somos ingratos, porque usamos da própria Bíblia que foi dada pela Igreja Católica para condenar a Igreja Católica? Será que tudo nem precisa estar nesse livro? Que, na verdade, existem outros fatores, como a tradição oral, que vai complementar aquilo que está registrado nesse livro? Será que os evangélicos, os protestantes, estão caindo num erro gravíssimo por causa da doutrina sola escritura? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Nesse vídeo, a gente vai entender um pouco sobre a doutrina da sola escritura e vamos falar um pouco também de se os evangélicos, os protestantes, estão ignorando, estão anulando a tradição oral deixada pelos apóstolos. E por causa disso, estamos apenas focando na Bíblia e negando uma tradição de mais de 2000 anos. Bom, antes da gente começar o vídeo, deixa eu me apresentar, não sei se você me conhece. Meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de Teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de teologia, já se inscreva no canal, ative o sininho. Eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. E como você pode me ajudar? Além de se inscrever no canal, você pode curtir esse vídeo, deixar seu like, deixar o seu comentário, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e recomenda para mais pessoas. Espero que eu possa contar com a tua ajuda. Bom, para iniciar, a gente precisa entender que existia uma compreensão de que a aliança que Deus fazia com o seu povo, ela devia ser registrada. Isso era uma tradição da cultura judaica. É por isso que todo o Antigo Testamento é aquilo que Deus, as alianças que Deus fez com o seu povo, com o povo de Israel. E foi registrado isso no Antigo Testamento. Então, quando Jesus ele vem e ele agora traz uma nova aliança, existe também essa compreensão que devia haver uma nova escritura, que devia haver novos registros registrados como revelação de Deus, como palavra sagrada. Por quê? Porque Jesus nos trouxe uma nova aliança. Então, nesse cenário, a gente pode entender que os apóstolos, eles entendiam e eles sabiam que aquilo que eles estavam escrevendo eram as escrituras, era a palavra de Deus. Eles entendiam que eles tinham uma autoridade dada por Deus e que através dessa autoridade, aquilo que eles estavam registrando era uma revelação de Deus. E a gente vai ver isso na própria Bíblia. A própria Bíblia vai mostrar esse entendimento de como os apóstolos, de como eles tinham esse entendimento de que sim, a palavra que eles estavam escrevendo era palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero usar para reforçar esse argumento é 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 16. Aqui, Pedro ele vai reconhecer que os escritos de Paulo era parte das Escrituras. Diz assim: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Veja que Pedro aqui está colocando as cartas de Paulo no pé de igualdade com a demais escrituras. Que demais escrituras são essas? O Antigo Testamento. E não apenas Pedro, mas próprio Paulo reconhece que o que ele escreve é as escrituras. 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 17 e o 18,
Olha só o que diz. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Veja só, Paulo está falando e usando referências aqui a duas falas que está nas Escrituras. A primeira é: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Onde a gente encontra isso nas Escrituras? No Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. E a próxima é: o trabalhador merece o seu salário. Onde a gente encontra isso no Antigo Testamento? Em lugar nenhum. Porque isso é uma fala de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Paulo já estava reconhecendo aqui o Evangelho de Lucas como escritura, como palavra sagrada. Então, Pedro e Paulo, eles já tinham esse entendimento, que eles estavam escrevendo um novo testamento, eles estavam registrando ali palavra de Deus, a aliança que Jesus fez conosco. Né? Isso não foi uma invenção da igreja, não foi a igreja que definiu o que era a palavra de Deus. A igreja só teve o papel de encontrar os textos que realmente eram os textos sagrados. Mas isso, desde a época apostólica, já se iniciou essa autentificação do que era sagrado e o que não era. E agora a gente vai ler um par de textos para ter melhor essa compreensão. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem foi-me ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo, ele já tinha o entendimento que o que ele estava recebendo vinha do próprio Cristo, vinha do próprio Jesus, do Senhor. E ele sabia que isso era uma revelação dada por Deus para ele. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Veja só, os apóstolos ensinaram conforme aquilo que os profetas já tinham escrevido e também conforme a revelação dada por Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Paulo reconhecendo que o que ele estava escrevendo era mandamento do Senhor. Não era apenas um escrito comum, mas era uma carta que trazia ali a revelação do próprio Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Veja, palavras ensinadas pelo Espírito, e não por homens, e não de uma forma carnal. Paulo vai falar também em outro momento que Cristo falava através dele. Ou seja, aqui existe uma compreensão que os próprios apóstolos e que aquilo que os seus discípulos também escreviam eram palavra de Deus, era escritura. Então, isso não foi algo inventado pela igreja, isso foi algo que desde a igreja primitiva já era compreendido que o que eles estavam escrevendo era palavra de Deus. Então, com tudo isso, a gente precisa tocar num ponto muito necessário, que é o seguinte: a Igreja Católica Romana, ela acusa a Igreja Evangélica e os protestantes a negarem a tradição oral dos apóstolos. E eu mostrei aqui que realmente os apóstolos tinham uma autoridade
da parte de Deus, que Deus dava revelações para eles, que eles escreviam palavra de Deus, que o que eles escreviam era escritura, que o que eles ensinavam era escritura. Então, a Igreja Católica vai acusar a Igreja Evangélica, os protestantes, a negarem essa tradição oral, que era os ensinamentos dos apóstolos para nós, porque a gente fica apenas com a sola escritura. Mas a gente precisa entender algo, que o protestantismo, que os evangélicos não negam a tradição oral dos apóstolos. A gente apenas tem uma compreensão diferente disso. A gente compreende que a tradição oral dos apóstolos está registrado nesse livro. Esse livro foi usado para que os apóstolos escrevessem aquilo que eles ensinavam. Por isso que a gente tem aqui cartas de Paulo com ensinamentos muito profundos para igrejas específicas, mas que hoje também serve para nós, que a gente pode aplicar para o nosso dia. Por quê? Porque aquilo que eles escreviam era a palavra de Deus. Então a gente não nega a tradição oral. A gente nega que essa tradição oral foi deixada de boca a boca. Não, essa tradição oral foi registrada, porque a forma mais segura de que não seja deturpado, que não seja distorcido os ensinamentos, assim como o próprio Pedro vai falar em 2 Pedro 3,16, que eles distorciam as escrituras. Então, a forma melhor da gente conseguir examinar para ver se não há distorção é através de um documento registrado. Então, a tradição oral, para nós, está registrado nas Escrituras. E até o próprio apóstolo Paulo, ele instruía que os seus textos, que as suas cartas fossem lidas nos encontros, né? Que fosse lida pela igreja, né? Conforme o ensinamento que eu passei para vocês, leia aquilo que eu deixei escrito, leia as minhas cartas, que a igreja leia essas cartas para que elas possam também aprender com aquilo que eu estou deixando de ensinamento. E a gente tem alguns textos, né, para comprovar isso aqui. 1 Tessalonicenses 5, versículo 27. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Depois que esta carta for lida entre vocês, faça que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Olha só, Paulo, novamente, dizendo, olha, repasse aquilo que eu estou escrevendo, aquilo que eu estou ensinando para que vocês possam ler. Então, fica claro que o que Paulo tem como entendimento que o que ele escrevia era sagrado. A gente vai ver isso também em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Veja, aqueles que lê, aqueles que ouvem o que está escrito. Mais uma vez, aqui João, na carta João, aqui no livro de Apocalipse, está dizendo que feliz aqueles que lê as palavras escritas dessa profecia. Então, João também, entendendo que aquilo que ele estava escrevendo era palavra de Deus, era a revelação de Deus. Então, o papel da igreja não foi dar autoridade para o texto. O papel da igreja foi encontrar os textos que já eram uma figura de autoridade, os textos que já eram sagrados, os textos que foram inspirados pelo Espírito Santo. A linguagem dos pais da igreja sobre o cânon era essa. Era que o cânon foi entregue.
O canon não foi definido. O canon foi deixado para nós. O canon não foi formado. Essa era a linguagem deles. A gente tem como exemplo o fragmento muratoriano, que vai deixar claro isso. Você pode pesquisar, eu não vou trazer aqui para que a gente não tenha o tempo suficiente. Mas Irineu de Lyon também diz que o canon foi recebido e não criado. Serapião de Antioquia também vai reforçar a mesma ideia. Clemente de Alexandria diz: os evangelhos foram recebidos. Veja, entregue, recebido, dado, em nenhum momento está definido, criado. Ou seja, porque ali na igreja primitiva, na igreja já existia um consenso que alguns textos eram sagrados, que alguns textos eram escrituras, que alguns textos era a palavra de Deus. A única diferença que existia é que existia algumas listas desses textos que eram a formação do Novo Testamento, e em algumas listas, em igrejas diferentes e autores diferentes, listavam algumas distinção. Algumas listas não tinham certo livro, outras listas tinham um livro a mais, outras listas mas eram diferenças bem pequenas, eram diferenças muito, muito pequenas. Por exemplo, os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro estavam ali nessas listas. Alguns livros mesmo que tinham alguma distinção de uma lista ou outra, ou seja, a própria igreja já tinha uma lista do que era o Novo Testamento, e os autores nos seus escritos também tinham essa lista com algumas distinções. Então, a igreja ela não escolheu e deu autoridade a nenhum texto, e sim apenas encontrou aquilo que já era a palavra de Deus e que já era considerado a palavra de Deus. Os textos sagrados foram reconhecidos já por toda a comunidade desde a igreja primitiva e por vários autores. A única coisa que aconteceu é analisar esses textos que não tinham em uma lista, mas tinha na outra, e analisar o porquê que uns excluíam aquele texto e os outros incluíam. E ali foi feito uma concepção que alguns livros não eram palavra de Deus, que não poderiam ser considerados, porque não tinha autenticidade, igual alguns que vai ter ali Evangelho de Pedro, e que realmente é comprovado ali que não foi Pedro que escreveu esse evangelho, então foi outra pessoa que escreveu um evangelho de Pedro, e por causa disso que esse evangelho de Pedro foi excluído. Então, veja só que a formação do cânon não é obra humana, a formação do cânon é obra de Deus. É obra de Deus. Os apóstolos sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus, os apóstolos sabiam que estavam escrevendo escrituras, e o Espírito Santo também inspirou que esses textos fossem reconhecidos pela igreja primitiva e por vários autores ali, os pais da igreja. E depois, aí sim, foi apenas pegado esses textos que já tinham sido deixados para nós como escrituras, e apenas foi feito uma organização. Então, não foi a igreja que criou o Novo Testamento. O Novo Testamento já existia desde a igreja primitiva, já existia desde a época dos apóstolos, onde eles tinham esse entendimento que o que eles estavam escrevendo era escritura. Então, a gente entra no ponto agora sobre e a tradição oral. E a tradição deixada pelos apóstolos, onde entra isso, A Igreja Católica Romana ela vai usar dois textos, que é o de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, e também 2 Tessalonicenses 2, versículo 15. Então, os católicos eles dizem que aqui o que Paulo está falando é sobre essa tradição oral. Então, para que aquilo que foi escrito e aquilo que foi deixado através da boca deve ser
preservado. Mas veja só, Paulo aqui está falando sobre pregação. Paulo está falando sobre aquilo que ele ensinou, sobre aquilo que foi ensinado para eles. Então, Paulo está falando sobre aquilo que foi ensinado quando Paulo esteve ali junto com as igrejas, né, que ele foi visitar. Então, Paulo está falando sobre isso. Aquilo que foi ensinado aí pessoalmente, né, aquilo que foi pregado para vocês, que vocês guardem isso. E as cartas. Porque a palavra de Deus, né, a tradição oral dos apóstolos, foram deixado escrito. A diferença é que os protestantes, os evangélicos, acreditam que toda a tradição oral necessária, que a gente realmente precisa, está escrito aqui nesse texto. E a tradição oral ensinada por eles, de um lado por outro, foi deixada aqui. O evangelho que Paulo pregava está aqui. O evangelho pregado por Pedro está aqui. O evangelho de Cristo está aqui, escrito nesse livro. Então, a gente não nega a tradição oral dos apóstolos, como já foi dito. A gente apenas acredita que ela está impressa aqui, neste livro. Mas talvez você me diga, ok, legal, Wesley, entendi tudo que você quis dizer, entendi da onde vem essa doutrina sola escritura. Mas eu acredito que a gente precisa de uma figura de autoridade para interpretar o texto, para interpretar a escritura, para interpretar a Bíblia. E que sem um homem reconhecido por Deus, sem a igreja e sem o magistério, a gente não consegue isso. Bom, o que eu tenho que falar para você é o seguinte: o texto ele não foi escrito para receber um significado. Veja só, aquilo que alguns criticam da própria igreja evangélica, que a gente tenta interpretar o texto, que qualquer pessoa pode interpretar o texto, está errado. Porque não é isso. Não é isso que a igreja evangélica ensina, que os protestantes ensinam. Na verdade, a gente não acredita que o texto ele precisa receber um significado. A gente acredita que o significado já é encontrado no próprio texto. O próprio texto já contém significado. A gente não precisa dar significado para ele. A gente precisa retirar o significado que há nele. A gente precisa encontrar esse significado dentro do texto. E não que o texto tenha significado. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Veja só, um versículo que às vezes é muito usado pela própria Igreja Católica para falar sobre que a palavra não é interpretação pessoal humana, né? Para criticar a igreja evangélica, para criticar os protestantes, mas veja, não é isso que a gente faz. Nosso papel é encontrar o significado do texto. Nenhuma igreja, nenhum homem, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum magistério pode dar significado para o texto, porque o texto já contém significado. Mas aí você pode dizer, ok, beleza, a gente tem que encontrar o significado do texto, mas eu creio que apenas homens especiais levantados por Deus precisam encontrar esse significado do texto. Só eles têm a capacidade, só eles podem ser inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, para encontrar esse texto. Mas veja só, os textos de Paulo, de Pedro e os evangélicos que foram escritos para homens comuns. Paulo, a gente já leu textos aqui que Paulo está dizendo para que as suas cartas fossem lidas na igreja e fosse repassada para outra igreja. A gente vai ver aqui como os escritos de Paulo, de Pedro, dos seus discípulos, dos apóstolos, eram escritos que já eram reconhecidos como escritura, como palavra de Deus. E esses escritos foram escritos para homens comuns. Então a gente precisa entender que o texto foi deixado para homens comuns. E veja que a própria Bíblia, e a gente trabalha com Bíblia, a própria Bíblia vai reforçar essa ideia
de que a gente não precisa de alguém especial para que possa interpretar o texto para nós. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11. Olha o que diz. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedecemos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessar o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedecemos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecê-la. A palavra está bem próxima de vocês. Qual homem deve subir lá no céu para que vocês possam entender e obedecer? Não precisa, porque a palavra está próxima. É Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 ao versículo 14. Mas aí, Antigo Testamento, vamos para o Novo. O próprio Jesus diz em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Olha só que Jesus disse: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O próprio Cristo está dizendo: vão aprender o que significa isto. Jesus está dizendo: olha, vão lá aprender. Jesus não explicou. Jesus disse: vá aprender o que significa isto. Ou seja, nós temos a capacidade de compreender aquilo que já foi revelado por Deus, porque já é revelação de Deus. Entende? Atos, capítulo 17, versículo 11, vai falar sobre os bereanos. Os bereanos estavam ali analisando o que Paulo estava pregando através da onde? Das Escrituras. E não tinha nenhum homem especial, porque o homem especial era o que estava pregando. Paulo, o apóstolo, a autoridade levantada por Deus. E os bereanos não foram errados por isso. Na verdade, eles foram chamados de nobres, por analisarem. Veja só que é muito criticado os evangélicos, os protestantes, pelo exame. O exame livre. Nós somos criticados por causa disso, mas a palavra de Deus está mostrando homens que fizeram isso, os bereanos, Atos capítulo 17, versículo 11. Então, a gente pode olhar para as Escrituras e pode analisar o que está sendo dito. Veja, existem professores, pregadores, padres, que ensinam a palavra de Deus, que ensinam o que está na Bíblia. A gente precisa desses homens, porque é através disso que a gente vai criando entendimento. Mas a gente também pode se alimentar da palavra na nossa casa, ler a Bíblia. E se algum pastor dizer aquilo que está contrário à palavra de Deus, a gente tem um livro para a gente analisar que o que está sendo pregado é verdade ou não. Como a gente sabe que a gente não está sendo enganado? Como a gente sabe que aquilo que está saindo da boca não está sendo distorcido? Através desse livro. É por isso que a igreja protestante segue a sola escritura. Porque a gente tem um manual. A gente tem um livro que é revelação especial de Deus, para que a gente possa vir nesse livro e analisar tudo que está sendo pregado e não ser enganado. Não ser enganado, porque instituições religiosas diz para você não incentiva você a ler esse livro. Porque por muito tempo a igreja queria que esse livro não fosse lido, que esse livro não fosse passado para outras línguas. Aí você responda para si mesmo. E hoje, na própria igreja evangélica, está acontecendo isso. Acontecendo da gente estar indo mais pela palavra que sai da boca do que a Bíblia.
pessoas que estão pregando totalmente ao contrário do que aquilo que a Bíblia diz. E aí, a gente não tem muito para onde correr. Porque se a gente não tem um livro que é uma autoridade para que a gente possa dizer isso vem de Deus e isso não vem de Deus, então se a gente tem que confiar apenas no homem levantado por Deus, aí se torna um problema. É por isso que as escrituras é tão importante para os evangélicos. Aí você pode me dizer, mas eu acho que a escritura não é suficiente. Eu acho que não. Nem tudo precisa estar na escritura. Acho que a gente precisa de algo mais. A própria Bíblia vai falar que ela é suficiente. 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra de fé. Pleno preparo. No grego está expertismenos, que significa suficiente, completo, preparado, plenamente. É isso que significa. A Escritura é suficiente para o preparo completo para toda boa obra de fé. Ela é suficiente para a nossa fé. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. A própria palavra está dizendo: eu sou suficiente para a fé de vocês. Isso não quer dizer que a gente não pode usar outros materiais. Por exemplo, a igreja evangélica, ela usa muito os textos apócrifos, que são muito importantes para nós, para um entendimento histórico, para uma compreensão histórica. Tem a revelação natural, que não vem da palavra de Deus, mas vem de pensamentos filosóficos, da gente olhar para a própria criação, para a própria natureza e entender que existe um Deus sim. Mas a regra de fé, a suficiência para a prática. Aí algumas pessoas, elas podem dizer assim, como foi dito no meu vídeo, de que mas a igreja evangélica, ela tem muitas distinções teológicas, cada comunidade tem uma diferença teológica, doutrinária. A gente precisa entender algo. Primeiramente, a igreja católica também tem. É só você pesquisar, só você estudar, né, as divisões que teve na história. Mas, trazendo apenas para a nossa realidade, você que é católico, então estude a sua realidade, mas trazendo para nós. Existem linhas teológicas como calvinismo, arminianismo, que não afeta em si a base do evangelho. A gente acredita que a salvação vem apenas pela fé. A base do evangelho, ela não é retirada, né? Vamos tratar o evangelho como um castelo de cartas. As cartas que estão ali no final do castelo, no topo do castelo, se você retirar essas cartas, vai faltar um pequeno pedaço, mas a estrutura continua em pé. Agora, se você tirar a carta que está na base da estrutura desse castelo de cartas, aí vai desmoronar tudo. É isso que a gente chama de heresia. Heresia é aquilo que você tira a carta da base do castelo e desmorona todo o castelo. As diferenças teológicas, né, que são aceitas, são essas diferenças que são as cartas lá do topo do castelo, que não vai afetar em muito a nossa fé.
Então, agora, se alguma igreja evangélica está tocando numa carta que é a base, está dizendo que precisa da salvação, precisa de outro requisito que não seja apenas a morte de Cristo naquela cruz e a sua ressurreição, aí se torna um problema. E aí eu entendo que existem igrejas assim, ok? Muitas igrejas evangélicas foram para esse caminho. Salvação em Cristo mais alguma coisa para ir para o céu. Mais um requisito para ir para o céu. Eu entendo que existe isso. Eu entendo, ok? Mas isso não quer dizer que todas as igrejas são assim. Toda igreja que coloca a salvação de Cristo mais alguma coisa para requisito de salvação está sofrendo uma heresia. Agora olhe para a sua própria igreja e veja se ela não comete esse erro. Paulo vai falar para Gálatas que se eu pregar um evangelho que seja ao contrário do evangelho de Cristo, que eu seja considerado anátema, maldito. Paulo, homem de Deus, apóstolo, escolhido por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, se ele está dizendo que ele pode pregar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, como que a gente vai confiar completamente a nossa fé em um homem, em uma instituição ou magistério? E porque Paulo está falando, olha, se eu pregar ao contrário do que eu já preguei, o evangelho de Cristo, que eu seja considerado anátema, maldito. Paulo fala para a igreja de Gálatas, foi isso que eu preguei para vocês. Olha o que vocês estão fazendo, vocês estão colocando um requisito de salvação a mais naquilo que eu preguei para vocês, que é o evangelho de Cristo. Aí eu te pergunto, onde a gente encontra esse evangelho? Onde a gente encontra o evangelho de Cristo? Onde a gente pode analisar que o que está sendo pregado está de acordo com aquilo que foi deixado por Deus para nós? E que a gente não está sendo enganado por um homem, por uma instituição. Eu não estou falando apenas de católicos, estou falando de católicos e evangélicos. Onde? Através desse livro. É através desse livro. Resumindo o vídeo por completo. Já havia uma esperança em uma nova escritura por causa da nova aliança deixada por Cristo. Os apóstolos entendiam que aquilo que eles escreveram era palavra de Deus, já era as escrituras. A igreja primitiva reconheceu que eles estavam recebendo conteúdo sagrado, que as cartas de Paulo, que as cartas de Pedro, que os evangelhos, que aquilo que os apóstolos escreveram e que seus discípulos escreveram eram escrituras, eram palavra de Deus. Muitos autores também reconhecendo. A tradição oral dos apóstolos é aquilo que foi deixado nas escrituras, na palavra de Deus. Não precisamos de tradição interpretativa, pois a própria escritura diz que o texto está próximo de nós. E para que a gente entenda ele, a gente precisa apenas encontrar o significado que há nele. Esse é o resumo do vídeo. Por isso que eu acredito na doutrina da sola escritura. Mas deixe a sua opinião com respeito. Com respeito, que foi o que faltou muito naquele vídeo. Eu quero agradecer muitos católicos que deram sua opinião, que escreveram seu comentário e que foram respeitosos. Vocês têm o meu respeito também. Mas outros que não foram tão respeitosos, que a gente possa ver que atitudes que a gente está tomando, se são atitudes como a que o nosso Senhor tomaria. Muito obrigado você que chegou até aqui e até a próxima.